Hoje a gente vai conversar sobre um sentimento que é bem complexo, mas que talvez seja muito familiar: a solidão acompanhada. Vamos lá. Para a gente começar a entender isso, tem que partir de uma ideia. Existe um tipo de solidão que não é aquela que a gente costuma imaginar, sabe? É de estar completamente só. Pelo contrário, ela acontece justamente onde menos se espera, no meio de outras pessoas, em mesas cheias. É esse o paradoxo. Uma coisa que muita gente sente, mas que às vezes nem sabe dar nome. E é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora, nesse primeiro ponto. Um tipo bem diferente de solidão. Um tipo que mostra que ter gente por perto simplesmente não basta. Mas afinal, o que é essa tal de solidão acompanhada? Bom, a definição é essa aqui. É aquele sentimento de uma distância por dentro, sabe? Uma desconexão, mesmo você estando ali fisicamente presente e até conversando com as pessoas. E onde é que isso acontece? Olha, nos lugares mais comuns do nosso dia a dia. Pode ser naquela mesa de bar com os amigos, como a gente falou, mas também rola em reunião de trabalho, às vezes dentro do próprio relacionamento ou até naquelas conversas em família. São momentos que, em tese, eram para ser de conexão, né? Mas que no fim acabam só destacando um vazio. E aqui está o ponto central de tudo. A questão não é a falta de gente, é a falta de uma conexão de verdade. Isso nos leva para um outro ponto importante. Estar presente não é a mesma coisa que ter um encontro real. Vamos entender agora esse desalinhamento entre o que está dentro da gente e o que está acontecendo do lado de fora. E como é que isso funciona na prática? Pensa assim, uma espécie de camada invisível vai se formando. E ela se forma toda vez que a gente filtra o que pensa, o que sente, muitas vezes por medo do que os outros vão achar, medo do julgamento. E essa barreira é o que nos separa. Olha só que interessante esta comparação. De um lado, a gente tem a presença física, que é basicamente estar ali no mesmo lugar, ter uma interação mais superficial. Do outro lado, o encontro real, que é sobre ser visto de verdade, poder compartilhar as coisas com autenticidade. São duas experiências completamente diferentes. E aí a gente chega num paradoxo bem curioso, o paradoxo da multidão. Por que será que às vezes quanto mais gente tem em volta, mais a sensação de solidão aperta? Essa frase aqui resume tudo de uma forma muito poderosa. Estar sozinho, só com os próprios pensamentos, pode ser até tranquilo. Agora, estar no meio de todo mundo e mesmo assim não se sentir visto, isso é bem mais complexo. E tem um fator cultural nisso tudo, né? A gente vive numa cultura que, de certa forma, incentiva a interação superficial. É muita interação o tempo todo, mas e a profundidade? São conversas corridas, respostas que já vêm prontas, um monte de distração. Resumindo, muito contato, mas pouca escuta de verdade. Ok, agora a gente chega num ponto de virada aqui na nossa conversa. É a hora da pergunta delicada, a hora de olhar para dentro. Porque, sabe, a reflexão que fica é forte. E se essa solidão toda não nasce só do que o outro faz ou deixa de fazer? E se ela nascer de dentro para fora? E é aqui que vem a pergunta principal. É uma pergunta para cada um refletir, em silêncio mesmo. O quanto a gente se permite que os outros realmente nos conheçam? O quanto nos abrimos para sermos vistos de verdade? E essa pergunta leva a gente para uma lógica que não tem como escapar. Primeiro ponto, para ter conexão de verdade, precisa ter vulnerabilidade. E segundo ponto, que é tão importante quanto, ser vulnerável sempre, mas sempre mesmo, envolve um risco. Bom, e com isso a gente entra na nossa parte final, que traz uma nova forma de enxergar tudo isso. A ideia de que essa solidão pode ser um sinal para o encontro. Pensa comigo, e se essa tal de solidão acompanhada não for um problema a ser resolvido, mas sim um sinal? Um sinal importante, que vem lá de dentro, dizendo que algo em nós está buscando um encontro mais real. Então, a grande virada de chave talvez seja esta. O primeiro passo não é sair procurando alguém que nos entenda. O primeiro passo é um movimento interno. É se tornar, por dentro, mais disponível para ser visto com tudo o que isso significa. E essa frase final amarra tudo perfeitamente. Porque no final das contas, não é a quantidade de pessoas ao redor que dissolve a solidão. É a qualidade da presença, a nossa e a do outro. E para fechar, fica essa reflexão no ar, para a gente continuar pensando. Onde afinal começa um encontro real?